Bom, vamos para a última parte agora, que é a página 60 e 61 do CHG, tá? Que se trata dos... que no primeiro, na página 60, fala dos micênicos, né? Que são aquelas pessoas... Nós temos que ler o texto para entender. Então, vamos lá. Por volta de 1450 a.C., a civilização cretense entrou em declínio. Os pesquisadores acreditaram que desastres ambientais tenham fragilizado essa civilização, facilitando a invasão da ilha pelos aqueus. Os aqueus buscavam terras férteis que eram raras na Grécia. Com o passar do tempo, os aqueus estenderam seu domínio para outras regiões da Grécia antiga. Bom, aí fala que uma das principais cidades fundadas pelos aqueus foi Micenas, na península do Peloponeso, por volta de 1500 a.C., dando origem à civilização micênica. A sociedade micênica era governada por um rei e uma elite dedicada a guerras, que viviam em palácios. Ao redor desses palácios desenvolveram-se espaços urbanos cercados por muralhas, onde viviam os artesãos. Fora dos limites da muralha, havia aldeias camponesas que praticavam a agricultura. Nessas áreas também viviam escravos capturados nas guerras pelos micênicos. Olha só, quem gosta de assistir esses filmes da época antiga e tal, vai ver muito desse tipo de coisa, né? Esses, como que eu vou dizer? Seriam aqueles muros enormes, muito alto, ali dentro só ficava a elite do lugar, né? Os reis, os barões e tudo mais. E fora eram as aldeias onde ficavam os povos, tá? Então é muito comum você ver isso. Eu acho bem legal vocês assistirem algum filme. Depois eu mando no grupo lá. Se eu lembrar de algum filme assim que não seja tão forte de violência, porque você tá vendo que eles eram chegados na guerra, eles gostavam da guerra, né? E pra vocês poderem assistir e entender até um pouquinho mais do que seria isso, tá bom? Então vamos lá. Aí vem assim: como ocorreu a formação da civilização micênica? Lá no texto tá falando, né, gente? Que o declínio da civilização cretense, os aqueus ocuparam a ilha de Creta e mais tarde fundaram a cidade de Micenas. Lembrando que a formação da civilização grega, gente, são várias cidades. Lembra disso que a gente viu no outro capítulo, né? Que são diversos povos com suas respectivas culturas, que ocupam a região, tá bom? Tudo isso era chamado de Grécia Antiga, tá? Aí nós vamos para as cidades-estados. Nós temos aí duas fotos, né? Na primeira é das ruínas da Acrópole da Idade de Rhodes, na Grécia, em 2015. E a outra é ruínas da Ágora de Atenas, na Grécia, em 2017. Olha que coisa, cidades e estados. A partir do século 8 a.C., o crescimento da população estimulou as trocas comerciais e o aparecimento de várias cidades, isoladas umas das outras. Chamadas de polis pelos gregos, cada uma delas era um centro político independente. Lembra que eu falei para vocês? Era chamado de polis essas cidades, tá? Por isso também elas são conhecidas como cidades e estados, tá? Elas tinham seu próprio governo, exército, moeda e leis, inclusive as culturas, né? O centro político da polis era a Acrópole. Lembra-se bem, por isso que está em negrito no texto, que é para prestar atenção, não é à toa quando eles colocam um negrito num texto, tá bom? Acrópole, que costumava ser construída no local mais alto dessa cidade, onde ficavam os templos e o palácio dos governantes, né? Que seriam os governadores do lugar lá, os reis do lugar, o chefe do lugar, tá? A Ágora, ó, não é agora, presta atenção aí na acentuação, tá? Ágora, tá no A, o acento. Era a praça onde as pessoas se reuniam para discutir as questões que afetavam a vida da polis e para realizar trocas comerciais, tá? Então vem aí, ó. O que era a
Polis, gente, era uma cidade-estado, né, gente? Uma cidade que existia um centro político independente, né? Com todo o seu... que tinha o governo, tinha exército, tinha leis, né? Era independente, é dessas cidades, né? Como eu disse, a Grécia Antiga era assim, né? Todas por pequenas cidades, tá? Então, aí vem na 10. Qual era a função da Acrópole, letra A, e o Ágora, na letra B? Então vamos lá, a letra A, Acrópole, era o centro político da polis, aquela uma que era feita lá no lugar mais alto, normalmente ficava o governante, né? Então tá. E a Ágora era a praça onde as pessoas se reuniam para discutir, para fazer trocas comerciais, tá? Era um centro comercial, vamos dizer assim. Tá bom? Aí tem porque a polis aristocrática recebia esse nome, porque era assim, eles elegiam um rei e aí eles eram, essa cidade, né, ela era comandada pelo rei e pelo resto da elite, né, como eu disse, barões, né, dessa elite que não precisava muito, como é que eu vou dizer, de outras pessoas, era só os nobres e o rei que governava, tá bom? Por isso que a polis aristocrática recebia esse nome. E até hoje a gente usa muito a palavra aristocracia, né? Para essas pessoas aristocratas, essas pessoas que têm um cargo muito grande em governos, tá bom? Então, ó, terminamos a correção dessa semana. Lembrando que fica o convite novamente para de quarta-feira a gente está fazendo mais ou menos 40 minutos, 50 minutos de aula online pelo Google Meet, onde vocês vão me fazer as perguntas das dúvidas mais assim pertinentes daquele momento, dúvidas que por mais que vocês pudessem ou quisessem perguntar por áudio ou mesmo por mensagem de texto, não ficaria bem elaborada e eu também não conseguiria dar a resposta de acordo com o que vocês merecem, tá? Eu peço desculpa pelos meus erros, vocês sabem que eu não sou acostumada com isso, não tenho jeito para isso, mas eu tô dando o melhor de mim. Então, fiquem com Deus, que Deus nos proteja. Semana que vem estaremos aqui novamente. Beijo, se cuidem, tá bom?